Olá amigos, minha saudação especial para todos que nos acompanham. Vamos fazer o resumo da lição número 11, a lição da semana, a lição que falou sobre compartilhando a história de Jesus. O verso áureo da semana foi: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vida que Deus nos concedeu porque cremos no nome do Filho de Deus. 1 João 5, verso 13. Essas coisas vos escrevi, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Como já falamos em outras ocasiões, nada é mais forte para comprovar a eficácia do Evangelho em nossa vida do que o nosso testemunho pessoal do que Cristo fez em nossa vida. Muitas vezes nós testemunhamos como um ato de expressão de amor e gratidão por aquilo que Cristo fez em nossa vida, por uma graça recebida, por um milagre acontecido, ou mesmo pelo simples prazer de servir ao Senhor com paz no coração. Muitos dos milagres do Senhor Jesus Cristo, as pessoas davam testemunho do milagre recebido, e isso era um testemunho real. O cego de nascença, que os fariseus queriam calar, a mulher assim com hemorragia, o próprio Lázaro, a ressurreição de Lázaro, que houve um complô para silenciar Lázaro, mas era impossível silenciar um milagre grandioso como aquele. Então, quando nós testemunhamos hoje, nós testemunhamos porque está dentro do nosso coração. E esse testemunho é um testemunho que Deus vê e aprova, porque leva glória ao nome dele. Nos últimos dias, muitos darão testemunho sincero e inspirado pelo Espírito Santo. Isso poderá trazer milhares de pessoas para as fileiras dos salvos. Nossa ideia de testemunho é uma ideia que vem do coração. A gente fala daquilo que está cheio o coração. E um testemunho eficaz, real, ele brota do coração. É espontâneo, brota da vida da pessoa. No quartel havia um soldado crente e todas as vezes que ele ia assim se deitar, ele se ajoelhava ao pé da sua cama. E havia um rapaz, um outro soldado, que tinha ódio desse costume daquele moço crente. E um dia, quando estava chovendo, todos estavam no alojamento, todos se preparavam para deitar, e o rapaz crente se ajoelhou então para ali pedir a Deus, agradecer a Deus pelo dia e pedir a Deus que abençoasse aquela noite. O rapaz, que estava assim a umas 2, 3 camas, ficou zangado em ver aquele colega se ajoelhando. Ele pegou as botas dele cheias de lama e jogou as 2 botas na cabeça do rapaz crente. As 2 botas bateram na cabeça com forte impacto. O moço sentiu o impacto, até ficou um pouco zonzo. Todos deram aquela gargalhada, mas o rapaz crente continuou ajoelhado e continuou em oração. Quando foi na manhã seguinte, o rapaz que havia atirado as botas cheias de lama no moço crente, ele tomou um susto, porque as botas dele estavam ao lado da cama dele, completamente polidas. Ele tomou um susto e perguntou: quem fez isso? Quem fez isso com as minhas botas? E alguém disse: foi o rapaz crente. Aquilo foi um choque para aquele rapaz. E ele disse: não é possível. Eu joguei as botas na cabeça dele e ele pagou o mal que eu fiz com o bem, me trazendo as botas polidas. Foi atrás do rapaz e o encontrou no meio do pátio. Disse: espera aí, quero conversar com você. Não é possível uma coisa dessa. Quem é você? Que tipo de pessoa é você? Que alguém lhe faz o que eu fiz e você retribui com uma bondade. O rapaz diz: é porque Jesus Cristo me ensinou assim. Aquele moço encheu os olhos de lágrimas e disse: por favor, me ensina que Jesus é esse, que transforma pessoas do tipo que você é. Eu quero ser do jeito que você é. Ele disse: Jesus pode transformar você. E levou aquele colega ao Senhor Jesus Cristo. Isso é testemunho convincente. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 176, diz assim: o Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e dará sabedoria a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. Aqueles que, pelos argumentos, não poderiam vencer os enganos satânicos, darão positivo testemunho que fará o seguinte: confundirá pretensos homens instruídos. As palavras sairão dos lábios dessas pessoas simples, com tal poder e sabedoria,
convincentes que haverá conversões à verdade numa quantidade excepcional. E ela diz, milhares se converterão pela influência do testemunho das pessoas simples conectadas com Deus. Eu creio nessas palavras. Pessoas simples testemunhando, confundindo até pessoas de grande sabedoria, porque elas darão um testemunho que é convincente pelo poder do Espírito Santo. Já ouviram falar na conversão de Bic? Bic, ele morava nas Índias Ocidentais Francesas. E esse homem, Bic, ele era um dos maiores feiticeiros daquela ilha. Aquela ilha tem 500 mil habitantes. E esse homem era um feiticeiro que todo mundo respeitava. Olha, era difícil acreditar que Bic um dia se renderia ao Senhor Jesus Cristo. Só acreditamos porque o pastor que batizou Bic testemunhou sobre isso. E muitas outras pessoas testemunharam sobre a conversão de Bic. Bic, ele era tão poderoso, ele tinha tanta ligação com os demônios, que ele conseguia fazer coisas assim excepcionais, sobrenaturais. Bic conseguia transportar cadáveres de um lugar para outro, para os senhores terem uma ideia. Bic conseguia encontrar pessoas desaparecidas por instrução do próprio diabo. Bic, ele conseguia assim matar pessoas que os seus clientes encomendavam. E ele conseguia fazer, por exemplo, o transporte de pessoas de um lugar para outro. Uma coisa incrível. Tudo por operação dos demônios. Ele revelava segredos ocultos que ninguém conhecia. A pessoa procurava, pagava e Bic descobria o segredo. Por vezes, ele ocasionou doenças em pessoas que os seus clientes encomendavam. Eu quero que tal pessoa adoeça. Pagava para ele e ele então fazia um trabalho e os demônios produziam a doença naquela pessoa. Um dia, o Espírito Santo entrou no coração de Bic e foi uma luta muito dura, porque os demônios não queriam perder esse instrumento. Iniciou-se uma luta de quase um ano, os espíritos fazendo manifestações incríveis. A batalha foi uma batalha acérrima, mas Bic descobriu que a verdadeira vitória é quando o ser humano perde de forma pessoal e pode ser transformado de maneira esplêndida. Bic aceitou o Senhor Jesus Cristo. Gente, no dia do batismo de Bic, havia mais de 1000 pessoas na praia para ver aquele homem, aquele feiticeiro, ser batizado em nome do Senhor Jesus. Antes, porém, Bic disse, eu não quero me batizar sem que antes eu ponha fim em tudo que representou minha vida no passado. Juntou uma pilha, uma montanha dos seus fetiches, dos livros de magia, dos seus patuás, daquelas coisas que usava ali para fazer o mal. E ele então tocou fogo naquilo e a fumaça subiu e todo mundo aplaudiu, enquanto os materiais de magia e feitiçaria eram então queimados para a glória do Senhor Jesus. Bic desceu as águas batismais e, meus irmãos, se tornou uma bênção nas mãos do Senhor. O testemunho de Bic trouxe centenas, milhares de pessoas para Jesus. Um testemunho do milagre que ninguém conseguia contestar. E para isso eu digo glória a Deus por essa conversão, por esse testemunho. Foi isso que aconteceu com o endemoniado gadareno, como vimos essa semana. Que testemunho maravilhoso daquele homem que ninguém conseguia dominar. Mas diante do Senhor Jesus Cristo, ele se rendeu. Diz a Bíblia que ele ajoelhou e adorou Jesus. O diabo foi até ousado e disse para Jesus, vieste nos atormentar, Jesus, filho do Altíssimo. E ainda disse, eu conjuro-te diante de Deus que não me atormentes. Olha só que audácia. Nos mostra que muitos dos milagres que acontecem hoje, feitos em nome de Deus, é produzido pelo próprio diabo, porque os demônios disseram para Jesus, eu te conjuro em nome de Deus. Olha só, querendo que Jesus não os retirasse daquele homem em nome de Deus. Jesus diz, sai deste homem, porque esse corpo não te pertence. Essa pessoa pertence ao reino de Deus. Aquele homem foi transformado, aquele homem foi abençoado com a libertação. E foi assim um testemunho vivo que as pessoas viam e glorificavam o nome de Deus. Queridos, Jesus está pronto para nos transformar, como fez com Pedro, como fez com Tiago, como fez com João, tornando eles homens equilibrados e dedicados à obra do Senhor. Tiago, por exemplo, deu um testemunho tão eloquente, tão convincente, que o rei Herodes Agripa I
matou Tiago de forma assim, num suplício, mandou matá-lo à espada, enfiando a espada aos poucos, para que ele sentisse a agonia da penetração do ferro no corpo dele. Foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Rendeu sua vida ao Senhor Jesus Cristo. João se tornou o discípulo do amor. Pedro se tornou, o que nós conhecemos, um discípulo que, na hora de morrer, ele rogou aos seus algozes que não o matasse do jeito que Jesus foi morto, crucificado. Ele iria ser crucificado, mas pediu o seguinte: eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Que mudança, que testemunho, que coisa maravilhosa, que com certeza foi assim, eloquência para o nome de Deus. Muitas vezes nosso testemunho não é tão seguro e nós precisamos dar um testemunho com convicção, com segurança. Eu me lembro do primo do meu pai, que ele era assim um homem alcoólatra, bebia de 2 a 3 garrafas de cachaça por dia, vivia caído na sarjeta, ia para casa levado pelos amigos. Mas um dia eu me lembro que eu fui numa conferência, porque eu estava ainda, era menino, eu tinha aí meus 10 anos, de 8 para 10 anos. Eu lembro que eu ouvi uma música tocando no alto-falante de um clube que tinha atrás da minha casa. Era o Clube 7 de Setembro, no bairro da Água Rasa. E lembro que havia a voz de uma mulher cantando. Na época era Del Decker, grande solista da igreja. O pastor Campo Longo estava fazendo as conferências na Água Rasa. E quando eu cheguei ali e subi os degraus daquele salão, que eu cheguei, a mulher estava terminando de cantar. Em seguida, eu lembro que o pastor Campo Longo disse: agora eu quero chamar à frente aqui uma pessoa que já está fazendo 15 dias que não bebe. É o irmão José Brasiliano. E chamou-o à frente. E ele então foi à frente. E eu disse: é o primo do meu pai. E o pastor Campo Longo diz: olha, pela graça de Deus, este homem, que era um alcoólatra inveterado, ele abandonou a bebida pelo poder do Senhor Jesus. Eu cheguei em casa correndo e disse: pai, o seu primo, o Zezinho, parou de beber. Meu pai disse: conversa é essa, Gilberto? Está querendo brincar comigo? Não, pai. Além de ser alcoólatra, ele vendia patuás e coisas de umbanda na feira. Ele tinha uma esteira que ele colocava, vendia ervas, vendia defumador, vendia fígado, vendia um monte de coisa que as pessoas usavam na umbanda, receitava assim coisas espirituais, e ele então ajudava as pessoas com aquelas coisas todas. Além disso, ele era alcoólatra. Meu pai disse: amanhã cedo, isso era num sábado à noite, amanhã cedo eu vou na casa do Zezinho. Se você estiver mentindo, tem uma surra ganha. Eu fiquei em casa tremendo. Tomara que o José realmente tenha deixado de beber. Quando meu pai voltou, chegou em casa, ele estava estupefato. Chamou minha mãe e disse: Rita, eu não acredito, Zezinho parou de beber. Está indo aqui numa reunião dos crentes aqui atrás. E disse que eu devo ir hoje à noite. E nós vamos lá. Nós nos trocamos e fomos nas conferências do pastor Campo Longo, e pelo testemunho convincente do primo do meu pai, todos nós fomos levados a aceitar o Senhor Jesus Cristo. Um testemunho convincente, ele ajuda as pessoas a enxergar Jesus em nossa vida, a enxergar Jesus para a solução dos problemas da vida dele. Quando um testemunho não apresenta nada de positivo, já traz no seu conteúdo uma mensagem negativa, e a pessoa ouve e rejeita de imediato. Um cristão que só conta desgraças, um cristão que só fala de coisas ruins, um cristão que não fala o que é que Deus fez na vida dele, está mostrando que sua vida é uma corrente de problemas, de desânimo, não tem nada de positivo. E as pessoas que ouvem pensam assim: para que eu vou seguir o Jesus que esse homem está seguindo? Só tem coisa ruim acontecendo na vida dele? Então nós temos que aprender a testemunhar o que é bom. Jesus disse em São João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, para ajudar vocês a também superar os problemas. Existe uma mensagem positiva nas palavras de Cristo. Quer dizer que nosso testemunho deve projetar nos ouvintes confiança no Deus que nós servimos. Ellen White diz assim: é nosso dever ser muito zelosos da glória de Deus e não dar mau testemunho, nem mesmo pela tristeza do semblante ou por palavras inadvertidas. A pessoa toda, inteira, diz ela, tem a oportunidade de dar um testemunho decidido em todos os pontos, na fisionomia, no temperamento, nas palavras, no caráter, testemunho de que o serviço do Senhor é benéfico. Percebeu?
Ellen White foi muito clara. Nós temos que dar um testemunho até no semblante, nas palavras que nós falamos. Meditações Matinais do ano de 1968, na página 326. Gente, a conversão mostra que houve uma mudança. O testemunho mostra que houve uma mudança para melhor em nossa vida. Perguntou-se certa vez a um jovem como podia ter certeza de que ele estava convertido. Ele disse, não há dúvida quanto a isso, disse esse moço. Antes eu tinha prazer em jogar, em beber, em ir ao cinema, em passar longas horas lendo revistas que realçavam o crime e a sensualidade. Meus amigos eram irreligiosos, eu não tinha tempo para Deus nem para a igreja. Agora tudo isso está mudado. Agora meus pensamentos mais doces são acerca do meu Salvador. Minha leitura predileta é a palavra de Deus e outra literatura cristã que me edifique. Eu escolho meus amigos dentre aqueles que amam o Senhor. E minhas horas mais felizes são aquelas que eu passo na igreja, na companhia do meu Deus e dos meus irmãos. Resumindo esse testemunho, esse jovem ressuscitou com Cristo, buscava as coisas lá do alto e tinha afeições pelas coisas celestiais. Meus amigos, meus queridos que nos assistiram, acompanharam conosco a lição dessa semana. Termina aqui a lição número 11, uma lição maravilhosa, compartilhando a história do Senhor Jesus Cristo, uma história que faz parte da nossa história, ou a nossa história faz parte da história de Jesus. Eu rogo a Deus que abençoe ricamente cada um dos meus irmãos que nos acompanharam esta semana de estudo. Que o Espírito Santo nos ajude a darmos um testemunho para valer, um testemunho que tenha resultado em nossos atos, em nossa fisionomia, em nossa maneira de ser. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a sua vida. Comunique às pessoas. Essa mensagem, essa lição está no YouTube, está também no Facebook lá de Gilberto Brasiliano. Compartilhe, diga para as pessoas. De repente há pessoas que não estão nem estudando a lição por falta de material ou porque talvez não goste. Tenham essa facilidade de ver no vídeo. Você não precisa baixar nada. É só clicar no link que eu envio para você e você passa isso para outra pessoa. A pessoa só assiste e não baixa nada no celular. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e que Deus possa nos abençoar para o Santo Sábado, em nome de Jesus. Amém.